Olá, meu nome é Xênia Monteiro. Irei apresentar o artigo intitulado Influência da composição na elaboração de geleias de pimenta biquinho enriquecida com farinha de maracujá, de autoria de Shirley Monteiro, Xênia Monteiro, Samila Leal, Nilton Santos, Osiel Nunes. A pimenta biquinho é uma das pimentas mais consumidas no Brasil. Sem pungência ou adume, possui frutos aromáticos, crocantes e saborosos, que atendem à demanda de consumidores que não apreciam pimenta com adume. Após a colheita, as pimentas altamente perecíveis são afetadas por alguns processos degradativos relacionados com a temperatura e umidade do ar. Em sua forma imatura ou madura, seu mercado é relativamente pequeno comparado ao de outras hortaliças, principalmente porque são usadas como temperos em pequenas quantidades. Por isso, na maioria das vezes, são processadas nas formas de conserva, desidratadas, molhos e geleia. Na forma de geleia, pode ser consumida de diversas formas, seja por acompanhamento de carnes, queijos, a entradas e sobremesas. Com isto, objetivou-se avaliar o efeito da formulação de geleias de pimenta biquinho com açúcar mascável e cristal adicionado de farinha de maracujá como gelificante. As pimentas contêm várias substâncias com propriedades antioxidantes, que podem ter um impacto significativo na saúde humana. Dentre eles, esses compostos destacam-se as antocianinas e compostos fenólicos. Aliada à composição nutricional rica da pimenta, a farinha de maracujá rica em fibra tem algumas propriedades comparáveis aos aditivos alimentares, que atuam como agente espessante ou gelificante, possuindo capacidade de dilatação e pode aumentar a retenção de água, propriedades essenciais para a preparação de cremes, doces e sorvetes. Na produção de geleia, a concentração da mistura produz a redução da atividade de água, permitindo maior estabilidade microbiológica ao produto e redução da carga microbiana, o que permite aumentar o prazo de validade. As geleias de pimenta ainda não possuem uma regulamentação clara, embora seja chamada de geleia devido aos ingredientes padrão, as características típicas da textura de geleia. As pimentas utilizadas no trabalho foram oriundas do sistema de cultivo agroecológico de bananeiras, as quais foram recepcionadas no laboratório passando por um processo de limpeza, onde foram removidos as sementes e a placenta, sendo utilizado apenas o mesocarpo para a formulação das geleias. O processo para a obtenção da geleia se deu a partir da cocção, conforme as formulações pré-estabelecidas em tacho de aço inoxidável, com agitação mecânica, até obter uma concentração aproximada de sólidos solúveis totais de 65 graus Brix. Após a concentração, as geleias foram armazenadas em potes de vidro previamente esterilizados e acondicionadas em temperatura de 4 graus Celsius. Na tabela 1 está apresentada a matriz de planejamento fatorial completo 2 a terceira com repetição, onde foi analisado as variáveis, o tipo de açúcar, que foi o mascável e o cristal, e a concentração da farinha de maracujá, que variou de 1 a 3%. Os efeitos das variáveis independentes foram avaliados quanto aos parâmetros de cor, pH, acidez total titulável, sólidos solúveis totais e teor de água. Na figura 3, temos os efeitos das variáveis independentes sobre as características físico-químicas, pH e acidez total titulável das geleias formuladas, onde foi visto, das análises dos efeitos, foi visto o efeito estatisticamente significativo para P menor do que 0,05 do tipo do açúcar no pH da geleia, sendo observado ainda efeito significativo da interação entre as duas variáveis independentes. Ou seja, quando analisado o efeito do tipo do açúcar, foi visto que as geleias formuladas com açúcar cristal obtiveram maior pH. Porém, ao analisar a interação entre o tipo de açúcar e a farinha do maracujá, foi visto que, ao aumentar a concentração de farinha utilizando açúcar mascavo, obteve os menores pH. No entanto, quanto à acidez total titulável, não foi observado o efeito estatisticamente significativo das variáveis independentes, sendo visto uma tendência à diminuição do teor de acidez quando utilizado o açúcar mascavo. Continuando a figura 3, vemos aqui os efeitos das variáveis independentes sobre o teor de água e sólidos solúveis totais das geleias de pimenta. O teor de água foi influenciado pela concentração de farinha de maracujá,
sendo observado que a concentração de 3% de farinha de maracujá resultou no maior retenção de água na geleia. Este comportamento é devido ao poder gelificante da farinha, uma vez que o mesocarpo do maracujá é rico em pectina, agente gelificante tradicionalmente utilizado na fabricação de geleias de fruta com déficit em pectina. Na concentração de farinha de maracujá, teve efeito estatisticamente significativo para os sólidos solúveis totais, onde foi visto que a menor concentração da farinha de maracujá resultou da maior concentração de sólidos solúveis totais, em virtude de uma menor concentração de água. Na figura 4, temos os efeitos das variáveis independentes sobre os parâmetros de cor, L e A. Quanto aos parâmetros de cor, foi observado o efeito estatisticamente significativo para P menor do que 0,05 do tipo do açúcar sobre todos os parâmetros de cor, observando uma maior luminosidade ou claridade L para as geleias formuladas com açúcar cristal. Esse resultado era esperado, tendo em vista que o açúcar mascável possui uma coloração escura. Quanto ao parâmetro A, que analisa desde a cor vermelho positivo ao verde negativo, foi de 3,59 no experimento com açúcar mascável e 1% de farinha de maracujá a 14,45 no experimento com açúcar cristal e 1% de farinha de maracujá. Ou seja, as geleias formuladas com açúcar cristal tiveram uma cor vermelho nítido. Continuando a figura 4, observamos nesta figura o efeito das variáveis independentes sobre os parâmetros de cor B e C. Para o parâmetro B, foi observado os valores entre 3,29 para a geleia formulada com açúcar mascável e 9,65 para a geleia formulada com açúcar cristal. Logo, as geleias formuladas com açúcar cristal apresentaram maior tendência à coloração amarela. Quanto ao valor do croma C e o ângulo de Eu, foi observado os valores entre 5,33 e 17,89 para o croma C e 29,32 a 41,99 para o ângulo de Eu, que está representado nesta figura. A cor perceptível das geleias depende da quantidade relativa das cores vermelhas e amarelas, a qual é expressa como o ângulo Euler, enquanto que o valor de C descreve a saturação ou a intensidade da cor. Portanto, as geleias com maior valor de C são mais vivas e, consequentemente, mais atrativas ao consumidor. Eliminando os fatores não significativos, verificou-se a significância da regressão em relação a 95% de confiança para P menor do que 0,05 através do teste F na análise de variância A nova. Para os parâmetros em que o F calculado foi maior que o F tabelado, o modelo polinomial foi ajustado aos dados, uma vez que a regressão foi estatisticamente significativa. Esses modelos estão apresentados na tabela 3. Visto que os parâmetros pH, teor de água e sólidos solúveis totais apresentaram um F tabelado maior que um F calculado maior que o F tabelado, foi construído as superfícies de respostas aos efeitos do tipo do açúcar e da concentração da farinha de maracujá, a partir do modelo polinomial estatisticamente significativo, nas características físico-químicas das geleias. Na figura 5, temos as superfícies de respostas às variáveis independentes sobre o pH, teor de água e sólidos solúveis totais. Na figura 6, temos as superfícies de resposta às variáveis independentes sobre os parâmetros de cor L, A, B, C e o ângulo de Euler. Com isto, conclui-se que o tipo de açúcar influenciou significativamente o pH e os parâmetros de cor das geleias. Quanto à concentração de farinha de maracujá, esta teve efeito significativo no teor de água e teor de sólidos solúveis totais.